A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir esse vídeo depois. Meu nome é irmão Rodrigo e eu venho aqui juntamente com você falar um pouco de vida com Deus, a palavra do Senhor, que é muito importante a gente aprender, é muito importante que a gente saiba e que nós venhamos a conhecer quem é esse Deus maravilhoso que nós dizemos servir, mas precisamos conhecê-lo a cada dia. E hoje eu venho falar sobre um tema bem interessante e pode parecer que não, mas muita gente faz confusão com isso, que é a questão de o que é igreja. E como subtítulo eu deixaria na igreja e como igreja. Você vai entender o que eu estou dizendo, mas vamos lá, deixa eu ler com vocês um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 até o 17, que diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora no 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória a Deus por essa palavra. 1 Coríntios capítulo 3, nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja complicada. Sim, tinha muitas coisas que estavam acontecendo naquela igreja que complicava muito a vida dela. Porém, quando Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, ele está falando, olha só, diante dessas complicações vocês não estão entendendo alguma coisa. Vocês são a igreja de Deus. Vocês fazem parte, vocês compõem a igreja de Deus. E os coríntios não entendiam isso. Mas, irmão Rodrigo, o que isso tem a ver comigo? Porque nos dias de hoje, o que isso tem a ver? Deixa eu dizer uma palavra com você com todo respeito, mas muitas pessoas entendem a igreja hoje de uma forma que não é bíblica, como por exemplo, achar que a igreja é infalível, achar que a igreja ela não tem defeitos, achar que ela está acima da palavra de Deus. Esse é o maior perigo, achar que a igreja e os seus ensinamentos estão acima da palavra de Deus, porque muitas das vezes dentro de algumas igrejas nós encontramos doutrina de homens e não a de Deus. Mas é lógico que nós entendemos que a igreja é uma bênção na terra, só que nós precisamos fazer uma diferença. Deixa eu falar para você uma coisa e preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, a igreja que nós falamos igreja, ela é um templo. A igreja somos nós. Por que eu digo isso? Quando Paulo ele diz na carta de Coríntios a palavra igreja no grego ela significa eclésia. E a eclésia quer dizer ajuntamento de pessoas, assembleia ou congregação. Então toda vez que você ler a palavra igreja, na maioria das vezes ela vai querer dizer ajuntamento de pessoas, assembleia ou congregação. Ela não vai falar sobre o templo. Então entenda isso bem claramente, porque isso é bíblico. Você mesmo pode consultar e fazer essa consulta. É interessante que no Velho Testamento, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 22, quando estava se formando a primeira igreja, olha só o que está descrito lá no Velho Testamento. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Quando o povo se ajuntava perante o monte ali, onde Moisés era líder naquele momento, a Bíblia cita, relatando sobre congregação, ajuntamento de pessoas, que era o início e a formação da igreja daquele povo. O que muita gente faz confusão hoje, e que eu vejo que às vezes machuca muitas pessoas que a gente conversa, pessoas que dizem assim, olha, se você não for na igreja, você não vai ser salvo. Olha, se você não for na minha igreja, você vai ser um perdido. Olha,
a sua vida é assim, mas se você não for na igreja, você está perdido o resto da vida. Mas muitas pessoas, inclusive as que estão dentro da igreja, esquecem que você não precisa somente ir na igreja, mesmo sabendo que é muito importante. Mas além de ir, você precisa ser a igreja. Quanto tempo você passa na igreja? Vamos lá, quarta, sábado e domingo. O resto dos seus dias você está onde? Você está em casa, você está no trabalho, você está no meio de amigos. Você passa mais tempo fora do templo, porque a igreja é você, do que dentro da própria igreja, do templo que as pessoas se reúnem. Então não basta apenas você ir numa igreja, você precisa ser uma igreja andando pela terra, porque é isso que Jesus quis dizer, por exemplo, quando ele cita Coríntios, aqui na carta de Coríntios. Ele falou, ô Coríntios, olha, vocês não estão entendendo, mas vocês estão brigando por coisas, só que vocês fazem parte, vocês formam a igreja, o meu espírito habita dentro de vocês. Não basta apenas se reunir, vocês têm que ser igreja onde quer que você esteja, porque quando Jesus ele vem, quando ele funda com a sua morte, o seu sacrifício, ele funda a igreja. E que igreja é essa, irmão Rodrigo? Você. Agora, se você se encontrou com um grupo de pessoas que vai até um templo em determinado lugar e lá você está se encontrando, está aprendendo a conviver a vida cristã, ótimo, continue assim, mas lembre-se que você precisa ser a igreja fora daqueles portões. Você precisa conviver, sentir, respirar o Espírito Santo em todos os lugares. Quando você se reúne na sua casa, você é igreja. Quando você se reúne com seus irmãos no templo, você é igreja. Quando você se reúne numa praça, você é igreja. Quando você se reúne com algumas pessoas, você é igreja. Porque a igreja não é templo. Ela é um ajuntamento de pessoas que estão caminhando para o mesmo local. Então, por favor, quando você perguntar se uma pessoa vai para a igreja, ou você falar que se ela não for para a igreja, ela vai ser condenada, vai ser perdida, por favor. A Bíblia é bem clara em dizer que a palavra igreja não significa o teu templo. A palavra igreja é um ajuntamento de pessoas que estão caminhando no mesmo propósito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu vejo muitas igrejas que vão além da palavra de Deus e começam a colocar julgo sobre seus fiéis, ultrapassando a palavra de Deus. E isso é um perigo tremendo. É um perigo tremendo. A igreja, às vezes, que tem um líder que impõe o que você tem que fazer. Olha, não é aquela que aconselha, aquela que ensina. Ela impõe o que você deve fazer e muitas vezes você não quer fazer. Muitas das vezes você quer ficar na sua casa ou você quer ter um dia tranquilo, mas é te colocado uma escala e é te colocado um compromisso que às vezes você não quer fazer e você tem que fazer. Jesus ele nos trouxe amor, ele nos trouxe liberdade para a gente poder escolher, para a gente respirar o que é melhor segundo o ensinamento que a gente tem das Escrituras. Então, leia a palavra da Bíblia, leia as Escrituras, compare, questione, pergunte-se para que você não seja enganado. E tantas são os templos que tem aí de líderes mau caráter, pessoas que não têm ensinamento bíblico. Você já perguntou para o seu líder qual que é o nível de ensinamento que ele tem, que formação que ele tem para poder trazer algo para você? Ou você nunca perguntou isso para ninguém? Porque faz a diferença. Alguém que está na frente de um trabalho, ele tem que ter no mínimo, ainda mais quando são muitas pessoas, o direcionamento e tem que ter a sabedoria de determinados temas que a teologia traz. O seu líder, ele sabe sobre aconselhamento bíblico? Ele sabe sobre aconselhamento de casais? Aconselhamento pastoral? Ele tem entendimento de ética cristã, o que é isso? Ele sabe os fundamentos da fé, da salvação? Ele sabe a doutrina do Espírito Santo? Ele sabe a doutrina do pecado? Ele sabe um pouco de escatologia? Ou pelo menos ele está se esforçando para trazer isso para você ou não? Ele só está lá na frente falando, e você está ouvindo sem se perguntar se aquilo é verdade, mentira ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? A igreja é uma bênção na terra, e é por causa dela ainda que este mundo não está mais
acabado e destruído do que já se encontra. É por causa dela, aqueles fiéis, aquelas pessoas firmes, aqueles que ainda levantam a bandeira do evangelho, que falam a verdade, que pregam a justiça com amor, é por causa destas pessoas que ainda o mal não veio a tomar tudo isso daqui. Porém, você precisa estar num lugar que caminhe junto com a Bíblia e não tenha homens apontando e colocando fardo sobre as suas costas, dizendo o que você deve e o que você não deve. Isso você deve, isso você não deve. Isso você deve, isso você não deve. Quem faz isso é o Espírito Santo. E a igreja está para te aconselhar. Mas a última palavra, ela é sua. O seu pastor está para te aconselhar. O seu líder está para te aconselhar. Seu amigo, seu irmão está para te aconselhar. Mas a última palavra é sua. Porque se o Espírito Santo não trabalhar dentro de você para mudar algo, ninguém vai fazer. Muito menos algum homem. O Espírito Santo tem que ser aquele que trabalha, que transforma e influencia a nossa vida. Então, meus irmãos, é um pequeno vídeo, mas que nós vamos entender. Nós somos o templo de Deus. Não basta apenas ir, você tem que ser a igreja aonde quer que você esteja. Seja dentro dela, seja fora dela, seja em qualquer lugar. Seja e viva a igreja de Deus. Viva o Espírito Santo dentro de você, para que a sua vida cristã tenha mais qualidade e você não seja enganado por qualquer pessoa, ou qualquer tempo, ou qualquer situação, e possa caminhar segundo a palavra. Desata esse nó da sua garganta de parar de escutar coisas que você não aguenta mais e vá procurar na sua Bíblia, ou vá procurar a Deus, ao Espírito Santo, para que te direcione, para que você possa estar fazendo realmente a vontade de Deus. Meus irmãos, um vídeo um pouco mais longo, mas de extrema importância para os nossos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida. Acompanhe lá no Facebook, o Troca de Ideias Oficial no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Toda quarta-feira, às 7h30, tem troca no Instagram. Uma palavra fantástica para você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.